Boa noite, irmãos. Vira para a pessoa linda que está do seu lado, que Deus trouxe, e fala assim: que bom que você veio. Agora fala para a pessoa do outro lado. Agora fala para a pessoa atrás de você. Olha que coisa linda. Você crê que o Senhor está contente com a sua presença aqui? Sim ou não? O Senhor está muito contente. Amém? Amém, amém, amém. A palavra de Deus fala, né, que Ele procura adoradores. Imagina. Deus olha para o mundo inteiro. Fabrício, para o mundo inteiro procurando. Felipe, ó, procurando, procurando. E aí ele acha um povo. Deus está muito feliz que você está aqui. A Clarinha me deu as instruções. Que coisa chique. Vou ver se eu consigo aqui. Gente, primeira vez que eu vou usar, tá? Então, sem ensaio, né? E tem até luzinha, gente, ó. Ah, meu Deus. Tá vendo, Paulo? Haha, em sua homenagem, hein? Estamos recebendo alguns visitantes muito queridos. Muito felizes. Amém, igreja? Irmãos, Deus me deu uma... Hoje de manhã, a gente teve uma reunião. E aí eu falei assim para a Benê, né? Benê é a nossa profetisa, né? E quando ela vai pregar, ela fala assim: Deus me deu uma palavra, né? Aí Valesca, eu que estou no caminho, ainda não falei assim, eu não consigo falar igual a Benê assim, né? Deus me deu uma palavra. Então, André, ainda estou assim, olha, eu senti uma coisa assim, entendeu? Eu vou chegar igual, né? A estatura de Faraó. Mas Deus me deu. Eu senti uma coisa para te falar aqui. E olha que tem até título bonito aqui, viu? Tá vendo, Renato? Vocês não estão vendo aí. Vai ficar aí mesmo? Tá tudo bem? Repita comigo. Em tempo de testes. Aí você podia virar para o seu vizinho ainda sem saber o que o pregador... ficou muito melhor. Tá? Obrigado. Você está em teste, meu irmão? Pergunta para ele. Pergunta. Será? Ali, você está em teste? Já respondeu que sim. Carlão, tá rolando uns testes aí na sua vida? Opa, tá? Ai, meu Deus. Poliana, tá rolando teste aí? Leandro, tá rolando? Mais ou menos? É disso que a gente vai falar, né? Vamos ver se dá certo. Atenção, Clarinha me ensinou. Aponta pro data show e começa a orar. Uau! Você olha, tá vendo? Glória a Deus. Irmãos, quero te contar uma historinha. Um evangelista americano, ele conta uma história muito especial, Pedro, muito especial. Ele estava andando numa área rural, lá, Valesca, lá nos Estados Unidos, quando ele era muito jovenzinho, sabe? Tinha 10, 11 anos. E esse... estava bonito, Clarinha. E aí, ele estava andando lá numa área rural, e olha isso, irmão Elza, ele vê uma pedra brilhante, Priscila, muito brilhante, assim, a letéia. E ele pequenininho, né? Aquela área lá tinha uma questão de mineração, né? Ele via falar que às vezes as pessoas achavam ouro. E aí, ele, jovenzinho,
vê aquela pedra brilhante do sol e vira, e aquilo marca profundamente a vida dele. Ele falou: achei ouro, Marcelo. Ele pega a pedra, vai para casa, uma pedra brilhante. Achei ouro. Chega em casa, Felipe. Mãe! Irmã Jamira. Mãe, achei ouro. Ouro, mãe, nós vamos ficar ricos e tal. E a mãe, calma. A mãe dele muito sóbria, né? Não jogou a água fria, né? No menino, mas calma, filho, calma. Vamos ver. Tem formas de saber se isso é ouro ou não. Aí, mãe, tem. Olha aí, Silvana. Ai, mãe, mas vamos saber. Eu quero saber agora. Conhece, filho, como é que é, né? Agora, não, filho, espera um pouquinho. Mãe, vamos saber. E aí a mãe, vendo a insistência do menino, falou assim: olha, tem um teste para a gente saber, Valesca, se essa pedra é ouro ou não. Olha isso. Opa, mãe, tem um teste? Quer que a gente faça agora? Mãe, por favor. Não sei se ele falava assim, tá, gente? Mas estou achando que se fosse os meus, falariam assim, né? E aí a mãe faz uma coisa. A mãe põe a pedra numa pinça, Renata, leva ao fogão de gás e esquenta aquela pedra. Por quê? Olha isso. Se for ouro, quando passado pelo fogo, não sabia disso. Daniel, ele derrete. E se não for ouro, acontece uma outra coisa. A mãe vai lá, põe o menino esperando, né? E de repente acontece uma coisa. A pedra fica toda avermelhada, não derrete. E começa a sair um cheiro terrível de enxofre ali. E até a pedra não derrete. Aí o menino, mãe, e agora? É um ouro diferente? Não, filho, senta aqui. E a mãe senta com ele e explica. Tem professora de ciências aqui, né? Eu não sabia desse material. A pirita, é assim que fala? Pirita. A pirita é um mineral que tem 95% de ferro. Mas olha isso, ali, brilha, mas é ferro. Não é ouro. O Pollard fala que essa experiência de um teste que a mãe fez mudou muito a vida dele. Depois ele é um evangelista e ele foi aprendendo algumas lições que eu creio que Deus quer partilhar conosco, né? Eu conheço a história de alguns que estão aqui. A nossa igreja está num momento especial. E Deus, nessa noite, quer falar para mim e para você algo importante. Repita comigo. 1, 2 e vai. A vida... Vocês que estão aí, vamos lá? A vida... Vira para o teu vizinho com carinho e fala assim: fica firme. Fica firme. Porque há muitas maneiras de ver, de perceber os testes, né? Um autor que a gente conhece lá da faculdade fala assim: a questão não é o que acontece com a gente, mas como a gente reage ao que acontece com a gente. Então, falando de testes, abra sua Bíblia
na primeira carta de Pedro. Ué, mas Edson, você estava começando aí com a pirita, com o ouro, e aí nós vamos para a Bíblia? Vamos sim, você pensou o quê? O pregador não é pastor, mas vai para a Bíblia, né? Amém, amém? Abra só na primeira carta de Pedro 1. Para quem não sabe, Pedro é uma carta que é difícil de achar, porque ela está ali depois de Hebreus, está lá no Velho Testamento, e está depois de Tiago. No Novo Testamento, está lá, mas é difícil para achar. Aí eu aprendi com um pastor muito querido nosso, que a melhor página da Bíblia, sabe qual é, Paulo? É o índice. Meu pai! Nunca mais esqueci, a gente aprendeu, né? Com o pastor Rodrigo isso. Eu que não nasci num lar cristão, tinha dificuldade de achar a carta de Pedro. Agora não tenho mais. Né? Deixa eu contar. Mas Edson, por que você vai falar da carta de Pedro falando de testes? É porque essa carta, Silvana, tem uma história muito séria. Pedro está em Roma. Olha que interessante, Benê. É o ano 62 e 64. Julinha, vamos pensar. Se os acontecimentos de Jesus, o Pedro, vamos lembrar do quem assistiu The Chosen, levanta a mão. Levanta a mão. Agora, se você está perto de alguém que não assiste, fala assim, o que você está perdendo, gente? Por favor, tem que assistir The Chosen, quinta temporada. Ó, lembrando do Pedro lá, o Pedro devia estar com quantos ali? Uns 25 anos? Aquele personagem lá? Vamos pensar, 25. Então, significa, gente, que em 62, o Pedro está em Roma, perto de 80, Pri. Está velhinho. Ah, não, é menos. Ah, sim. Então, vamos ver. Se ele estava com essa idade mesmo. Então, olha só, o Pedro está lá. E ele está em Roma, irmãos. E ele está escrevendo essa carta para 5 províncias romanas. Lê comigo. Onde os cristãos, vamos junto, estavam sendo por causa, eles estavam passando por muitos testes, meu. Filipe, muito teste. E Pedro percebe, Osmael, percebe a tristeza daquele povo. Mas Deus tinha uma mensagem para aquele povo que estava em teste. E eu creio que Deus quer falar comigo e com você. Que podemos estar em tempos de teste. Olha que bacana. A carta de Pedro era escrita para cristãos que viviam dias muito difíceis. E assim como o ouro é provado pelo fogo, as pessoas cristãs passam por provações. Pedro está tentando partilhar isso. Olha, quando a coisa estiver pegando, quando estiver muito difícil, você estiver sentindo, Aleté, que a coisa está difícil, Poliana, o negócio está pegando, né? Eu adoro uma gíria que só tem aqui em Campos. Ó, eu sou paulista, lá não tinha. Os mineiros também não têm, mas em Campos tem a palavra que calma um cadinho. Não é assim? Então vamos lá, quando a coisa estiver difícil, Julinha, e pá, ele está pegando, Mary, meu Deus, o teste está chegando.
Fala para o seu vizinho, igual os campistas. Porque tem algo de Deus nesse negócio, Ale. Pegou a ideia, Fabrício? Tá ligado? A finalidade destas não é o sofrimento. Olha o que Pedro está ensinando, Paulo. Essa é a proposta toda. Vocês vão ler a carta devagarzinho. Aqui eu vou pegar só uns versículos, mas a mensagem é: tem algo especial aí. Vamos ler aquela palavra? O que pode estar em jogo quando eu e você estamos passando por situações de testes, pode haver, Valesca, pode haver, Priscila, pode haver, Daniel, dos mais novos aos mais madurinhos. Pode haver um processo, uma palavra que a gente não usa muito. Qual a palavra que está ali? Um processo de... Não, você não entendeu. Um processo de... Opa! E se eu entendo isso, Leandro, eu vou para o teste de uma outra maneira. Se eu entendo isso, talvez eu consiga, Taira, talvez eu consiga olhar, não pulando de alegria, né, irmã Elza? Quando a coisa está dura, a gente não pula de alegria. Mas a gente pode, talvez, não ficar paralisado pela tristeza. Posso ouvir um amém? É disso que se trata. Vamos lembrar? 2 Coríntios 12:10. Você não precisa ler, abrir, mas vamos. Olha o que Paulo fala. 1, 2 e vai. Essa é uma versão. A gente conhece essa passagem. Mas olha que linda essa versão na linguagem de hoje. Vamos ler junto? 1, 2 e vai! Quando perco... Olha isso! Aleluia! Como que é a versão aí na sua Bíblia? A versão mais clássica dessa... Abre lá. 2 Coríntios 12:10. Quem achar, fala aí. Então, o que Pedro quer lembrar a mim e a você é que na hora do teste, quando o teste está difícil, quando estamos também não entendendo o teste, olha, calma um cadinho, Júnior, porque é aí, tem algo de Deus aí, Leandro. Pode não ser só o inimigo, entende, Taira? Não. Deus pode estar permitindo por quê? Porque tem um propósito. É por isso que Deus criou. É por isso que tem a igreja, meu irmão. Isso, infelizmente, a gente não vai aprender lá na faculdade. O mundo talvez não vai ensinar isso. Mas aí Deus traz no nosso manual de qualidade de vida. Levanta a mão quem está com o manual de qualidade de vida aí. Cadê o seu manual? Cadê o seu manual? O meu está no celular, tudo bem, pode levantar o celular. O Leandro levantou. Então eu tenho um manual de qualidade de vida? Uhul! Cadê o seu, Paulão? Tá vendo? O detalhe é quando a gente tem o manual e não usa o manual, né? Disfarça. Mas vamos embora, vamos lá. Pula essa parte. Cutuca o seu vizinho, fala para ele. Você está lendo o manual? Cutuca, fala baixinho para ele. Você está lendo o manual?
Fala baixo, cara. Fala para ele. Tem que ler o manual. Tem que ler o manual. Não é, Benê? Como é que descobre o governo de Deus, Benê? Essa força de Cristo em nós se manifesta pela fé e que confia que Ele venceu por nós. Não é de graça. O projeto do Evangelho tem a ver com a minha fé de que o que eu estou passando, que esse teste pode estar acontecendo, mas eu tenho um Deus que cuida de mim, que é meu Pai, que não me deixa e que o que acontecer tem a ver com o amor dele por mim. Posso ouvir um amém? Por isso que a gente está aqui, irmão. A razão de ser da igreja tem a ver com isso. Tivemos uma EBD tão bonita hoje, né? Hoje a gente viu um filminho de criança que o nosso professor querido Iago trouxe sobre Paulo. Mas era um filminho de criança. Mas a gente começou a chorar aqui. Os adultos choraram tudo. E sabe o que está acontecendo lá? Vocês estão percebendo que metade da igreja saiu? Eles estão, desde criança, ouvindo e aprendendo que Deus os ama. Para que às vezes, quando eles chegarem na nossa idade, a gente não esqueça que às vezes o teste é tão difícil que a gente acha que coisa... Deus esqueceu, não é possível. A gente viveu um tempo meio esquisito aqui. Assim. Mas Deus está nos mostrando. Amém, igreja? Então vamos embora, vamos embora. Opa! Então, haha! Pode ler comigo? Vamos junto? Vai. 1, 2 e... O ouro é a sabedoria de Jó. Olha isso. O ouro é muito usado. Começamos a falar do ouro, né? O ouro tem a ver. O ouro provado pelo fogo. Então, repara, o ouro não é qualquer metal. O ouro o ouro, para ficar ouro, é purificado no fogo para tirar as impurezas. Senão não fica ouro, irmão. Ai, meu Deus. Mas fica ouro. Quando é purificado, fica ouro. 1 Pedro 1,7. Abra sua Bíblia, por favor. Esse texto é muito especial e talvez é a palavra central do que a gente vai fazer. Vai falar e do que Pedro está nos ensinando. Eu trouxe uma versão que eu acho que, se tudo correr bem aqui, aí a Clarinha me falou, vai devagarzinho, irmão Edson. Essa é uma parte do versículo que eu acho que é chave. Vamos ler junto? 1, 2 e... Fé provada pelo fogo, louvor, vai entendendo. Por favor, entenda isso. Se a nossa fé especial ela for como o ouro,
se ela for provada e passar no teste, pode nos levar a lugares especiais. Quer ouvir o versículo todo? Olha que lindo, olha o que o Pedrão está falando. O texto todo está assim. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. O teste não vem para te destruir, não. Mas vem para te alertar. Opa, ó, você está acordado? Você está ligado? O teste vem para nos alertar, Leandro. Às vezes a gente vai andando, achando que a vida vai, deixa a vida me levar. Não pode deixar a vida levar, não. Amém? Não, nada contra o autor da música, mas isso. Se eu pudesse, eu mandava uma carta lá para aquele autor. Assim, meu querido, eu sei que você não está lento, mas deixa a vida me levar. Não! Não deixa, não! Você tem que pegar a vida na sua mão, porque se deixar a vida, a coisa fica ruim. Essas provações são para mostrar que a fé de vocês, que vocês têm, é verdadeira. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. É por isso que é difícil ser cristão. A gente crê num Deus que morre naquela cruz por mim, por você. E é a fé que esse é o maior projeto de restituição da minha alegria. Lembrar disso, mesmo quando a coisa está difícil. Lembrar disso, Andréia, mesmo quando o teste vem. Lembrar disso, Isadora, mesmo quando a alegria não está por perto, mas é ter a certeza de que tem um Deus que me ama, e se Ele me ama, o que Ele faz é bom, mesmo que eu não entenda. É por isso que é difícil, é por isso que a gente tem que estar perto da palavra, da igreja, dos irmãos. No mundo, sozinho não dá, Osmail. Se você estiver sozinho lá, não vai dar. Se eu estiver sozinho lá, não vai dar. A gente vai perder essa visão. Vira para o seu vizinho com carinho e fala assim: que bom que nós estamos aqui juntos hoje. Uhul! Porque juntos nós somos mais fortes. Chacoalha ele aí, vai. Dá um chacoalhãozinho. Chacoalha ele, fala: que bom, você não está sozinha. Minha irmã, é disso que se trata. É por isso que Deus criou a igreja. E é por isso que Ele ama a igreja. E a igreja é maior do que os problemas da igreja. A igreja é maior. Ele morreu pela noivinha dele, mesmo complicada. Nós vamos junto. De novo. Então, da mesma maneira, a fé que vocês têm vale mais que ouro. Fé vale mais que ouro. Ela precisa ser provada para que continue firme. E assim, vamos ler junto, ó que lindo. 1, 2 e assim vocês esperam a aprovação, glória, honra no dia. Eu tenho um irmão, alguns conhecem,
Nosso irmão Paulo Andrade, ele deve estar ouvindo lá no Rio. A frase clássica, o Daniel sabe. Meu irmão tem uma frase clássica. Ele fala assim, como que é a frase? Não tem almoço grátis. Vai conseguir estar inteiro se tiver mole, cabelo. Deixa a vida. Não vai funcionar. Aí o teste vem e você pipoca, se atrapalha. Mas se você tiver fortalecido, se você entender que esse processo, eu não estou entendendo, mas Deus está comigo. E aí eu posso falar, Senhor, está apertado demais. Fala com ele, mas se eu estou contigo, e aí eu vou ficando, eu vou lutando, eu vou caminhando, e eu vou vencer. A gente tem que estar junto. A gente não pode estar sozinho. Valesca sozinha é difícil. Ele criou a igreja. Um grupo de gente esquisita, né? Nossa, tudo esquisito, cara. Esquisito, Silvio. Abençoador. Amém. E vamos embora. E vamos embora. E mais um pouco. Porque, passei aqui. Paranã. Qual é a pedagogia que está ligada a isso? Então, fé provada com ouro, ouro refinado, teste. Que negócio aí que o Pedrão quer falar? Qual é a pedagogia? O que está por trás? E aí eu lembrei de Joyce Meyer. Quem lembra dessa evangelista missionária? Lembra? Joyce Meyer, uma missionária americana, né? É uma história dificílima, Felipe. Dificílima. Vou falar porque está lá nos livros, né? Abusada. E eu soube, irmãos, que me parece esse pai morreu velhinho na casa dela. E essa autora, ela tem um livro chamado Campo de Batalha da Mente. Alguém já viu? Muito especial. E lá tem uma palavra que é maravilhosa. A Joyce Meyer fala que Deus nos permite os testes por duas razões. Entende? Duas razões. Pega essa. Primeira razão, Renatinho. Os testes vêm para que a gente fique mais pertinho de Deus. Porque parece que quando a coisa está muito mais tranquila, a gente esquece. Posso ouvir um amém? Sou só eu que esqueço? Mas a Joyce Meyer fala uma outra coisa, que isso tem a ver com muitos de nós aqui, por testes difíceis que temos passando. A Joyce Meyer vai falar, irmã Elza, que a segunda razão para que Deus permita os testes, Osmael, pega essa você vai, é para que, pela experiência nossa, Laís, pelo teste que você está passando, pela experiência que cada um de nós aprende ali, a gente possa abençoar outros. Posso ouvir um amém? Isso que se trata, irmão. Disso. A gente não vai aprender isso. Não vai. Então, irmãos, a gente está falando
pedagogia. E aí eu quero te mostrar, te falar uma coisa que os casais vão lembrar. Quem aqui foi no Casal Mais? Levanta a mão. Os casais queridos, né? Que estiveram lá. Então vocês vão lembrar. Repita comigo, eles já sabem disso. Eu quero te falar de uma arte japonesa que lida com essa coisa aí. Repita comigo. Kintsugi. Kintsugi. O que é o kintsugi? Olha que legal. Os casais lembram? Hã? Todo mundo especialista em kintsugi, né? Tá vendo? Vocês vão ensinar, né? O kintsugi é uma arte japonesa. Olha que legal, gente. Uma arte de restaurar, Felipe, peças de louça quebradas. Então, os japoneses criaram uma maneira de, quando um vaso quebra, eles restaurarem, Poliana, eles restaurarem. Nossa, querido, conhece o kintsugi? Trata-se de uma arte de reconstruir peças quebradas em porcelana. Só que repare, eles não constroem de qualquer jeito, menino. Eles reconstroem essas peças. Tenta olhar aqui. Não sei se dá para vocês verem assim. Vê se vocês conseguem ver. Essa peça estava toda quebrada. Estão vendo, gente? O que eles colocaram? Vê se dá para ver nos locais e nas fissuras onde elas estavam quebradas. Eles restituem com o quê? O que parece isso? Eles restituem com ouro. Sabe o que acontece? O valor da peça que estava quebrada, porque é reconstituído com ouro, Elza, ela passa a ter um valor maior do que ela tinha, Felipe. Pega essa chave. É que eu ainda não entendi o que o kintsugi tem a ver conosco. Eu e você temos como aquela peça, fissuras, vazias. Talvez tão profundas que a gente não consegue se livrar dessa cicatriz. A vida, e eu conheço algumas histórias aqui, deixaram cicatrizes em nós. Não saem. Mas sabe qual que é a sacada do kintsugi? Se essas cicatrizes forem preenchidas com ouro, e a gente conhece um ouro especial, elas podem, sem ser escondidas, mas elas podem ser restauradas. E construir uma história de mais valor do que quando essas marcas não vinham. Eu sei que alguns estão entendendo muito bem o que eu estou falando. Eu não sei que cicatrizes você tem, meu irmão. Que cicatrizes foram criadas no passado. Que cicatrizes podem estar acontecendo em nós
Mas Deus me chama e te chama e diz: olha, há uma maneira de restituir, de restaurar essa história. E essa maneira é com o ouro da minha palavra, com o ouro da fé. A gente está caminhando com um projeto lindo de casais. E alguns lindos estão aqui. É isso mesmo, Arthur, é verdade. E houve um momento em que a gente entendeu, irmão, que a gente está lá com uma equipe multidisciplinar, tem psiquiatra, tem psicólogo, tem... Mas houve um momento que a gente entendeu, ouvindo as histórias, não dava só conta de tantas dores. Estão entendendo o que eu estou falando? Eu não sei porque Deus te trouxe hoje aqui nesse culto, mas eu sei que Deus me trouxe aqui nesse curso e está pregando para mim também, para que eu me lembre de que seja quais forem as fissuras, há um ouro que Ele pode prover. Que se eu preencher essas fissuras, essas peças não vão ficar igual eram quando novas, mas elas podem ter um valor, uma fortaleza, uma condição maior do que tinha. Posso ouvir um amém? Como é que a gente vai terminando? O ouro é um metal precioso que é purificado quando exposto ao fogo, removendo impurezas e revelando a sua verdadeira beleza. A pergunta é: como é que então nós vamos preencher com ouro? Que ouro é esse que eu preciso ter na minha vida, André? Na minha vida, Alessandra, para que esse preenchimento seja para valer, Renata, valoroso. E aí tem um processo de purificação. Não vai ser de graça. Há que buscar a palavra, há que estar mais perto. Na sua cabeça só, Felipe, você não vai conseguir. Não é a sua inteligência, não é. Porque há coisas que podem estar fissuradas, que precisam ser preenchidas com o ouro da palavra. Ele criou. Ele permitiu. E ele deu o remédio. A gente sabe quem quer que essas fissuras não saiam. A gente sabe. Sabe ou não sabe? Eu nem vou falar o nome dele. Qual o verbo que a palavra, o próprio Pedro fala? Ele veio para matar, roubar, e aí pode botar muita coisa, matar sonhos, roubar alegria, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo, amém? Cutuca o vizinho e fala assim: você não está sozinho, não. Fala para ele, fala. Fala, papai está aqui. Sozinho. Aquela cruz, aquela morte, foi para que a gente tivesse esse ouro. Talvez o nosso maior ouro chama sangue de Jesus. Não há nenhum outro lugar no planeta que a gente vai entender isso. A gente ama a psicologia, né, Taira? A gente não aprendeu isso lá, né?
seguro e caminhando para cá. Olha esse vaso. Olha esse prato. Está vendo as fissuras? Quando não estava restaurado, era um prato inutilizado. E é assim que às vezes a gente fica quando a fissura vem. Ou se eu tentar colar com cola Prit, com cola tenaz, não vai colar, irmão. Ou se eu fingir que não está, fica inutilizado, Aletheia. Mas o convite que a palavra me traz e te traz nessa noite é que a gente possa, olhando o governo de quem? Fala, Benê, fala para eles. O governo de Deus põe que eu faça essa restauração com ouro que é a fé no projeto de cuidado, de amor que esse Deus tem por mim. A gente vai terminar. Eu brinquei com a Benê que a gente vai cantar, o ministério vai cantar uma música que é o hino da Benê. Há marcas tão profundas que carregamos que só podem ser restituídas com ouro, irmão. Marcas de anos, marcas de dores profundas. O que seria um kintsugi espiritual? Restaurar essas feridas internas, para que essa cura, para que com essa cura possamos contribuir com a ajuda nas feridas de outros. Eu vou terminar com uma passagem que está em Zacarias 13:9. Está falando lá de um povo que sofreu muitas fissuras. Muito. Depois você lê Zacarias. Situação difícil do povo lá. Mas Deus fala assim, olha. Estes, os que sobrarem, os que resistirem, os sobreviventes, os que não desistirem. Olha isso, olha. Eu farei passar pelo fogo. Eu os purificarei, como se purifica a prata, e os refinarei, como refina o ouro. É disso. Aleluias. A cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Das montanhas e vales, desertos e mares, me atravessam, me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Você pode ficar em pé? Fique em pé, fique em pé. Faça essa oração. Minha vida se revestirá. Faça dessa oração a sua palavra hoje.